Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Aleluia, graças e paz, irmãos. Oh, glória. Quero pedir para os irmãos que estão aí no fundo sentar um pouquinho mais à frente, amém. Aleluia, oh, glória a Deus. Amém, estão animados, irmãos? Com essa alegria toda? Aleluia, fala aí, Laís, dá um raio, né? Amém, irmãos, nós estamos aí já nesse mês de agosto, começando uma nova série, Expansão do Reino. Diga expansão do reino. Desse jeito não vai expandir nada. Amém? Quando você pensa em expansão, irmãos, você pensa em crescimento, você pensa em avanço, em rompimento, amém? E Deus não nos chamou para estacionar, Deus nos chamou para crescer como igreja, Deus nos chamou para crescer como cristãos, Deus nos chamou para viver uma vida com propósito. E você pode olhar para a vida do seu irmão agora, dar um sorriso bem lindo para ele e falar assim: você foi chamado para um propósito, amém? Antes de nós começarmos a ministrar, irmãos, eu quero agradecer aqui a vida do meu pastor Paulo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Quero dar boas-vindas aos meus irmãos que estão aí assistindo, amém, os nossos irmãos na Bahia, um grande abraço, saudade de vocês, vocês são preciosos para nós, amém, aleluia. Então eu quero começar orando, amém. Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Pai, exaltar o teu nome, Deus, por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque este é o tempo chamado hoje de nós como igreja, Senhor Deus, nos levantarmos, entendendo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, Deus, para viver, Pai, viver para glorificar o Teu nome, não viver para nós mesmos, mas para o Senhor, Pai, para honrar a Ti, Pai, como o Senhor nos ensinou, que um grão de trigo, se ele não morrer, ele ficará por si só, mas se ele morrer, Pai, ele dará muitos frutos. Pai, o Senhor nos chamou para frutificar, Pai. Pai, está plantado dentro de nós uma semente de frutificação, e nós queremos confiar cada dia mais e mais numa noite poderosa como essa, Pai, onde nós nos reunimos como igreja em oração,
confiando, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que possamos pedir ou pensar, segundo o teu poder operando dentro de nós. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela palavra que será ministrada, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai, que o teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém. Amém. Foi me dado aí um tema, né? Amém. Glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz, né, por essa oportunidade de ministrar sobre missões de joelho. Oh, glória. Esse é um tema tão poderoso, irmãos. Porque, irmãos, quando a gente começa a lembrar a respeito de missões, missões é algo que foi delegado. Diga, algo que foi delegado. Missões é algo que foi delegado. E quando é delegado, é como aquele filme, né? Missão dada é missão. Mas infelizmente tem alguns que ainda não estão cumprindo aquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. Amém? Você fica animado ou fica triste com isso? Nós ficamos tristes porque alguns não estão cumprindo. Mas você que está aqui, irmãos, e você que está me assistindo, você de uma certa forma está cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmãos. E quando nós nos tratamos a respeito sobre missões, nós podemos pensar que missão ela se faz com os joelhos que oram, com os pés que vão e com as mãos que contribuem. Vou dizer de novo. Missão se faz com os joelhos que oram, com os pés que vão e com as mãos que contribuem. Mas eu não vou falar aqui, irmãos, daqueles que vão. Eu não vou falar aqui daqueles que contribuem, porque esse não é o foco nessa noite. Porque como nós temos uma noite, um culto de oração, esse é o momento propício de nós entendermos que missão, ela começa onde? Na oração. Quantos estão entendendo? Amém? E eu quero aqui pegar uma frase de David Livingstone, e ele diz assim, que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. E através desse missionário chamado Jesus, ele alcançou eu e você, e nos colocou dentro de uma missão, de sermos um missionário, em cada igreja, um povo se reunindo como missão, em cada casa um missionário, em cada lar, irmãos, você tem uma missão a se cumprir, amém? E eu quero começar lendo um texto, quero ser bem breve porque é uma noite de oração. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 26. Terça-feira passada a Laurinha falou sobre esse texto, Salete também citou esse texto no domingo, e eu quero citar novamente isso. Nossa, pastor Roberto, mas você vai falar de novo esse mesmo texto. Sabe, irmãos, que ouvir as mesmas coisas vão trazer segurança? E isso é bom, irmãos, que quando o Senhor nos usa para falar as mesmas palavras, irmãos, isso é sinal que nós estamos no caminho certo, amém? Repetir, falar as mesmas coisas, mas eu quero aqui extrair coisas tão poderosas como as nossas irmãs ministraram nesses últimos dias. Em Mateus, capítulo de número 26, no versículo 36, eu quero ler na Bíblia Corrigida Fiel, diz assim, nós vamos ler até o versículo 40, amém? Diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza e até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, diga adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Sabe, irmãos, este texto eu estava meditando já há alguns dias, desde quando Laurinha trouxe isso e Salete falou. Então isso reforçou muito a respeito do que eu quero meditar conosco, né?
com todos os irmãos a respeito dessa palavra. Isso me chamou muita atenção quando Laura ela trouxe algo tão precioso sobre a palavra Getsemane, né? No versículo 36. Se você ler o capítulo 26, você vai ver que Jesus ele começa a falar a respeito de que ele seria entregue com um propósito. Ele seria morto. Só que aí os seus discípulos falaram assim: Senhor, de modo algum você vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. Nós não vamos deixar você morrer não. E Pedro fala desse jeito. Só que um pouquinho antes, nós vemos que o que aparece uma mulher e vai e unge a Jesus. E alguns dos seus discípulos disseram: para que todo esse desperdício? Poderia pegar esse perfume, essa essência, e vender e dar aos pobres, porque de uma certa forma nós estamos fazendo missão com dinheiro. Mas o propósito daquela mulher tinha uma missão, qual era? Ungir a Jesus. Só que depois Jesus continuando falando com ela e libera uma palavra que o que aquela mulher fez, por onde for pregado o evangelho, esse testemunho seria contado a respeito dela. Pelo ato que ela fez, pela missão que ela fez, pelo propósito que ela fez ali. Só que, quando nós começamos a olhar o texto, percebe-se que, quando Jesus falou que estava prestes a ser entregue, e ser morto pelo povo, os discípulos se levantaram e falaram: de modo algum isso vai acontecer. Sabe, irmãos, que todas as vezes quando surge um projeto, ou quando esse projeto está para acontecer, para manifestar, até parece que existem pessoas para falar assim: eu vou pegar junto. Mas quando as coisas apertam, é aí que nós vemos o quê? Quem são os verdadeiros que estão juntos no propósito. Porque missão, irmãos, é pegar junto. Não é fazer sozinho. A não ser que você tenha uma direção específica. Mas quando se trata de estabelecer o reino de Deus, de expandir o reino de Deus, Deus não fez o reino de Deus de uma só pessoa, mas Ele fez o que? De igreja, de um corpo, um organismo vivo, chamado para o quê? Para viver o propósito que Deus nos chamou. Ou seja, começando a partir da oração. E nós lemos a partir do versículo 36, diz assim: em seguida, volta lá para mim, Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Laura disse, né, a palavra no hebraico significa, Getsemane significa lagar de azeite, é onde eles o quê? Prensavam o azeite. Isso me faz lembrar, irmãos, que é um lugar onde é prensado algo para extrair daquele algo coisa boa, algo de melhor. Sabe, irmãos, que naquele lugar onde Jesus se reuniu com seus discípulos, era um lugar o que é chamado também de oração. O lugar onde tanto Jesus como os seus discípulos tiveram a oportunidade de extrair o seu melhor na vida de oração. Por quê, irmãos? Porque uma vida de oração, irmãos, tem que ser levado muito a sério. Uma vida de oração não deve ser para um cristão um cumprimento de tabela, mas um cumprimento a se expor à vontade daquele que nos chamou para viver. Porque ele diz, irmãos, em seguida foi Jesus com eles. Jesus não foi sozinho, ele levou. Ele foi com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Só que Jesus também, a Bíblia nos ensina que ele não foi sozinho. Diga, Jesus não foi sozinho. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós devemos entender que a igreja não só é feita de pastores, mas ela é feita de pessoas. Que quando a igreja, ela tem como que eu posso dizer? Os seus cultos, né? A sua programação semanal. Sabe, irmãos, quem foi que disse a você que você está isento de um culto de oração? Todas as vezes, irmãos, que bater um desânimo às terças-feiras, lembre-se disso. Você não está isento, irmãos,
de faltar em um culto de oração. Por quê, irmãos? Porque um culto de oração é a oportunidade, sabe do quê? De você fazer conexões com o céu em favor da terra. Quando reunimos em oração, nós temos a oportunidade de fazermos conexões. E essas conexões não são conexões pessoais. De fato, até podemos ter conexões pessoais, um estar orando pelo outro, mas sabe, irmãos, que existe um poder tão sobrenatural quando a igreja se reúne para orar. E veja que Jesus chamou seus discípulos para orar. Só que aquele episódio era o momento em que Jesus já estava ali submetendo o que é a vontade do Pai. E ele diz, no versículo 37, e levando-se consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe, irmãos, que muitas das vezes, para a sua carne, irmãos, a sua carne não vai ter tanta alegria orar. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu quero acreditar que ninguém aqui já dormiu orando. Chegando na sua cama lá, você dobra o seu joelho e chega assim e começa a Pai, em nome de Jesus, abençoa meus inimigos, me livra dos meus irmãos. Já com tanto sono. Mas sabe, irmãos, que você começa a orar e aí a carne fala assim, não, vai descansar, vai descansar. Mas é interessante, irmãos, que quando você pega um celular, irmãos, você fica horas e horas. Até dá dor no seu pescoço, de tanto você olhar, mas não vem sono. Mas fala assim, vai orar. Fala para a sua carne, vai orar. Porque uma vida de oração, ela é sacrifício para a carne, mas para o espírito é um benefício. E você deve entender que você é um espírito. Tem uma alma e habita num corpo. E você precisa dizer quem é que manda dentro de você. Que você não é fruto do acaso, você é fruto e respostas de orações. Há um tempo atrás eu achava que eu era um fruto de um acidente de papai e mamãe. Até que um dia eu entendi que eu sou fruto de pessoas que oraram por mim. Pessoas que eu só vou encontrar na glória. Que eu não imagino que orou por mim, mas oraram. E eu estou aqui. E você está aqui. Alguém orou por você. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar. Por quê? Porque eu quero crer, irmãos, que naquele momento, quando Jesus estava abrindo mão da sua própria vontade, depois nós vamos ver nos próximos versículos, que ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, contanto não seja o que eu faço, mas como o Senhor quer. Eu quero crer que aquela angústia, aquela tristeza de Jesus, não era apenas de se separar-se do Pai, por provar o pecado da humanidade. Mas essa angústia, essa tristeza, sabe o que era, irmãos? Era como geradores de parto, sabendo que um dia eu e você ia nascer para viver e glorificar o nome dEle. Sabe, irmãos, que uma vida de oração, irmãos, uma vida de oração vai empregar esforços. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a igreja entender que a oração que nós fazemos é tão poderosa, irmãos, nós vamos orar antes dos problemas vierem. O problema da igreja brasileira, ou se não a igreja do mundo, ela só ora quando os problemas vêm. Quando deveriam orar para que os problemas não viessem. E se vier, teremos sabedoria para lidar com os problemas. Amém? Ele diz, no 38, então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Na Bíblia Ara, coloca para mim na Ara, olha o que ele diz, no 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando alguém compartilha isso com você, querido. Imagine o nível de pressão. Sabe, irmãos, isso tem a ver também com compaixão. É como uma mulher grávida, com dores de parto. Segundo as mulheres que já tiveram seus filhos, falam que são dores insuportáveis, né? São muito fortes.
Imagina a pressão. E que se ela pudesse compartilhar com o marido, ela compartilharia. Sim ou não, mulheres? Alguns falam assim, amém, receba aí, marido. Sabe, irmãos, que Jesus estava ali ao ponto que de dividir um peso, o peso de uma missão também, porque, irmãos, a missão não é apenas como a Salete ministrou no domingo, não é te dar carro, casa, irmãos, mas é te fazer você entender que você agora é filho, e porque você é obediente, irmãos, as outras coisas chegam até você. Mas para isso você tem que entender que a oração é o canal que te liga a Deus, é o canal onde você se relaciona com Deus. E Jesus tinha essa consciência que somente Deus poderia o livrar da morte. Mas ele se submeteu. Ele diz, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Quando a gente pensa a respeito de um culto de oração, ou missões de joelho, nem sempre vamos ter a mesma quantidade de pessoas nos cultos de domingo. Por que isso? Por que isso acontece, irmãos? Será que estamos falhando no entendimento que missões também é feito de joelho? De joelhos que oram, de joelhos que pleiteiam a causa dos nossos irmãos. Ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Vigia comigo. Diz que, no versículo 39, diz que adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que algo tão tremendo, irmãos, que com uma vida de oração, irmãos, quando você entende que você é filho, e você tem um propósito, você através da oração, você se submete à vontade do seu Pai, e não à sua. Sabe, os nossos ajuntamentos, irmãos, não devem ser, irmãos, para orar pelos nossos próprios benefícios, mas orar para que outros sejam beneficiados. O apóstolo Paulo diz lá em Atos que é melhor, como dizia o nosso próprio Jesus, é melhor dar do que receber. Então, irmãos, se você não dá valor à sua oração, eu dou valor à minha. E nós, como igreja, precisamos dar valor àquilo que nós falamos. Sabe por quê, irmãos? Palavras de fé criam realidades. Palavras de fé vão criar realidades. Uma vez que eu oro a palavra. E aí ele diz, no 40, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Você já imaginou, irmãos? Quando você tem um grupo de pessoas e de repente é aquele que está guiando a missão, olha para trás e vê que alguns estão parados. Deixa eu dizer uma coisa, falando isso inspirado pelo Espírito, Deus não te chamou para você ficar parado e tampouco retroceder. Veio essa nota quentinha aqui no meu Espírito, para dizer a você. Deus não te chamou você para retroceder. Deus não chamou você para parar. Ele chamou você para ter um relacionamento com Ele. Comece, aumente o teu nível de oração. Pare de ser um espectador, esperando que a unção dos outros alcance você. Existe a unção do Santo dentro de você. Existe a unção do Santo que te leva ao quê? A você levar uma vida de oração. E Jesus olhou para os discípulos, diz o versículo 40, achou-se os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo. Veja que o nível de missão em oração, ele já começa, nem uma hora. Sabe, irmãos, nós temos um culto de terça-feira, de aproximadamente 1h30. Temos 20 minutos de louvor, mais uns 10 minutos de aviso, mais 30 minutos de palavra, e mais 30 minutos de oração. Mas há de se dizer que alguns já ficam agoniados. Orou, e depois, quando você olha para o relógio, rapaz, só passou 5 minutos. Aí você fala, meu Deus, está faltando pilha naquele relógio.
Mas se você vai para uma festa, irmão, se você vai para um lugar que agrada a sua carne, você fala assim, já? Mas já essa hora? Mas quando se trata em oração, a gente fica, que demora. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina em Romanos 8,19 que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E para que os filhos manifestem a glória do Pai, os filhos precisam orar e ouvir. Porque não adianta só orar, irmãos. Tem que aprender a ouvir. Tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque isso é uma parte da missão que Deus nos chamou. Lembra que eu disse no início? Missões são feitas pelos joelhos que oram, pelos pés que vão e pelas mãos que contribuem. Sabe, irmão, você deve ficar consciente disso, que nem todo mundo vai para o campo. Mas, irmãos, existem áreas que você pode fazer, que é o primeiro passo, que é o quê? Uma vida de oração. Pleitear a causa dos países que estão passando por perseguições. Tem um texto lá em Atos 12, do 1 ao 16, eu não vou pedir para que você abra, mas houve um episódio em que, quando a igreja começou a avançar, a crescer, diz que as autoridades prenderam Tiago e a Pedro, e aí mataram Tiago e prenderam a Pedro. Mas se você for lá para o versículo 12, você vai ver que coloca para mim lá, vai lá, coloca lá, Atos 12, 12. Já estou terminando. Atos 12, 5. Atos 12, 5. Olha o que diz Atos 12, 5. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Orava. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração de vez em quando a Deus, por parte da igreja a favor dele. Uma igreja que entende o seu real propósito tem que ser uma igreja incansável. Orai sem cessar. Quem foi que disse para você parar? Quem foi que disse que a tua oração não funciona? Quem foi que disse? Quando o diabo te disser isso, você pode dizer para ele: diabo, chegou atrasado, a oração que eu faço, ela funciona. As palavras saem da minha boca, quando eu oro a palavra, é Deus falando na minha boca. Diz que a igreja está orando incessantemente por parte, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja, a favor dele. É o que nós vamos fazer hoje, nessa noite. Orar incessantemente pelas nações, por povos, por pessoas, por famílias. E eu creio que Deus é poderoso para alcançar o coração dessas pessoas. E qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado? Vai lá para o 12. No 12 ele diz: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e o quê? E oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamou Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Imagina, irmãos, uma igreja orando para que Pedro fosse liberto. E aí veio a notícia, veio o resultado da oração. E aí vem sempre alguém para dar uma boa notícia, né? Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos em dias em que nós vamos ver pessoas trazendo boas notícias, por causa de oração, por causa da missão que nós entendemos do que diz respeito a orar. E para que nós oremos, antes de orar eu quero finalizar com isso. Eu estava relembrando
alguns acontecimentos de homens e mulheres que marcaram a história. E eu quero finalizar com isso. Sobre a história de um homem. E eu quero ler aqui sobre a matéria, né, sobre uma parte desse testemunho, para não ficar nas minhas palavras. Diz assim: James Edion Ward, professor da faculdade de Eton, levou alguns dos seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra, em 1940. Eles visitaram a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, famoso teólogo anglicano. Ao lado da cama de John Wesley viveu no século XVIII, né? Ao lado da cama de John Wesley, vê-se 2 pequenos círculos, onde o tapete está bem desgastado. Lá na casa de John Wesley, na próxima à cama, tinha 2 manchas no tapete, mas não era de água, não era de refrigerante, não era de suco, eram marcas dos joelhos de John Wesley. O carpete estava desgastado. E aí diz assim, ó: vê pequenos círculos onde o tapete estava bem desgastado, marcas que seus joelhos deixaram após tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra. Ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre as marcas orando. E ele estava orando: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. O professor pôs a mão sobre o ombro do rapaz e disse: vamos, Billy, temos que ir embora. Quem foi esse Billy? O famoso Billy Graham. Um homem que viveu quase 100 anos. Pregou para 185 países, dos 195 países que há no mundo. Só o seu ministério alcançou 3 milhões, só o ministério com livros, alcançou mais de 3 milhões de pessoas para Jesus, levou. Um homem tão conhecido, foi conselheiro de presidentes. Um homem que teve uma certa época que falaram para ele: Billy Graham, você é tão conhecido nos Estados Unidos, por que você não se candidata a presidente da República dos Estados Unidos? Aí ele disse assim: eu me candidatar a presidente da República? Eu jamais descerei ao nível do qual eu já estou. Uma vida de oração te eleva em níveis maiores. Uma vida de oração vai te mostrar aonde você deve ir. Uma vida de oração vai te levar você a ouvir Deus falar com você, a te dar direções certas, a ser guiado pelo Espírito. Uma vida de oração, irmãos, você não vai depender de papelzinho aqui, irmãos. Sabe para quê? Para falar: o que nós vamos orar agora? O que nós vamos orar agora? Ah, vamos orar por quê? Sabe, irmãos, eu não tenho nada contra, irmãos, os papelzinhos, irmãos, não tenho nada contra. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando falar: irmãos, vamos se reunir pelos grupos de oração, irmãos, você vem cheio do fogo, não vai ser frio, não vai ser, irmãos, circunstâncias externas que vai impedir de você abrir a sua boca, irmãos. John Wesley orava, irmãos, pela renovação, pelo fogo do Espírito na Inglaterra, irmãos. Oh, irmãos, se você for estudar sobre a Europa, a Ásia, no berço do cristianismo, irmãos, há uma frieza espiritual. Por quê? Porque a igreja falhou numa vida de oração. O Brasil, às vezes, passa por alguns problemas, sabe por quê? Porque a igreja esqueceu do seu real propósito de uma vida de oração. Mas do que depender de mim e de você, meu irmão, que nós tenhamos no nosso coração não apenas a palavra, como Billy Graham fez, de se ajoelhar e dizer: faz de novo, Senhor. Sabe, os grandes pregadores, homens
ganhar o mundo anunciando a Jesus, como Billy Graham, Leonard Ravenhill. Tem um outro ministro agora que me fugiu da memória, aquele que ganhou a África para Jesus, morreu agora recentemente. Reinhard Bonk, T.L. Osborne, homens que marcaram a sua geração. Homens e mulheres que marcaram a sua geração, porque decidiram ter uma vida de oração. Porque quando se decide ter uma vida de oração, o ir vai se tornar mais fácil, o contribuir vai ser mais fácil. Sabe, irmãos, corta no coração, irmãos, quando se recolhe as ofertas para missionários, aí você olha, meu Deus, não compra nem um lanche da esquina. Nós somos um povo próspero, irmãos. Riquezas das nações vão chegar para aqueles que entendem isso. Riquezas das nações para aqueles que entendem. Crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, falando com a boca. Eu creio, Colômbia sendo mudada, Venezuela sendo mudada, Cuba sendo mudada, Haiti sendo mudado, a Europa, Índia, China, Coreia, Rússia, sabe, irmãos, países que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Chegaremos lá no céu, onde pessoas vão olhar e falar assim: olha, eu fui salvo porque alguém orou por mim. Seja uma resposta de oração. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!